A vida humana é uma grande luta. A vida cristã é uma grande luta. Mas essa luta não se restringe ao cristão, porque o pecado é uma realidade de todos os homens. E ele sempre procura alguma coisa ruim para nós. Há muitas pessoas na sociedade hoje lutando contra a bebida, lutando ferrenhamente, que sabe que aquilo está destruindo por causa que leva a gastos demasiados, a problemas na família e outros problemas como a saúde, mas não consegue se dominar. Há pessoas lutando contra as drogas, que sabe que não é bom, não tem benefício nenhum. E mesmo assim não consegue se livrar, não consegue se libertar. Sabe que aquilo só está trazendo dano, prejuízos, problemas, mas não consegue dizer simplesmente, não, eu não quero isso. Há pessoas lutando contra a prostituição, que sabe que não levará a lugar nenhum, e mesmo assim não consegue se libertar de um mal que está consumindo a sua vida, sua mente, seu coração. E isso tudo mostra que a vida é uma grande luta. E que luta! Não só a vida cristã, mas a vida é uma grande luta. E em Hebreus, é interessante que ele chama a atenção dos cristãos. Obviamente, ele está se referindo à igreja. Ele diz que, ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Ele olha para os cristãos, sabendo como estava a vida dos cristãos, pelo menos os seus destinatários, e diz, olha, vocês poderiam lutar mais, vocês poderiam ser mais firmes, mais ousados, mais dedicados nessa luta para não pecar. E por não estarem lutando como deveriam lutar, Deus está corrigindo, disciplinando vocês, para que vocês não venham a se tornar iguais ao mundo. Porque o propósito de Deus em Cristo Jesus para nós é que realmente, libertos do pecado, vivamos para a glória de Deus. Se isso não fosse possível já aqui, não teríamos as muitas advertências do Senhor dizendo que nós devemos viver em santidade para a glória do Senhor. E você? Como está a sua luta contra o pecado? Como está a sua luta contra este mundo tentador, contra as tentações, contra as muitas investidas do diabo para nos destruir, nos derrubar, para fazer com que nós não glorifiquemos a Deus, antes desonremos o Senhor no dia a dia? Como está a sua luta? Você tem lutado com todas as suas forças? Pastor, eu tenho lutado com todas as minhas forças e não tenho conseguido vencer algumas batalhas. Então nós olharemos para você e diremos, vamos ajudá-lo. Quando um soldado está num campo de batalha e cercado de inimigos mais fortes do que ele, com todas as suas forças, luta contra os inimigos. E vendo não ser suficiente, ele então clama por ajuda. Ele chama que os seus amigos, o seu povo, lute ao seu lado. Então um exército se junta àquele homem para derrotar as forças inimigas, livrando-o inclusive da morte. Mas você tem lutado? Ou você tem apenas se escondido diante das muitas investidas que vêm contra nós? Você está lutando? Tem certeza que é o suficiente? Já pensou no quanto você poderia e deveria lutar, se de fato esta luta tem sido uma luta dedicada? Pense bem, pense bem. Nós vamos continuar a exposição da carta de Paulo
aos Romanos, capítulo agora 7. Capítulo 7. E nós faremos a leitura do capítulo 7 até o segundo versículo do capítulo 8. Então, os irmãos acompanhem a leitura da palavra do Senhor. Nós vamos começar com os primeiros 6 versículos. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera, se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito, e não na caducidade da letra. Senhor Deus amado, fala conosco, porque queremos ouvir a Tua palavra. Queremos que o Senhor nos ensine a Tua vontade, conforte corações, fortaleça a Tua igreja, e assim o Teu povo, Senhor Deus, possa estar pronto para lidar, inclusive com estes dias maus, para que esteja, Senhor Deus, pronto para glorificar o Senhor na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Que o Senhor nos abençoe com a Tua palavra, Deus. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Para que nós possamos lembrar um pouco do que Paulo estava falando, nós vamos precisar recapitular. E no capítulo 5, nós vimos como Paulo nos mostra que Cristo é o substituto de Adão. Ele é aquele que nos representa como Adão nos representou. E assim como o pecado entrou no mundo por Adão, por Cristo, ele é tirado. Inclusive pensando no pagamento da dívida original. E essa, como nós vimos, tem um caráter universal. Caso contrário, seria uma incoerência jurídica. Não poderíamos ter alguém pagando e, ao mesmo tempo, não pagando um pecado único, que é o pecado de Adão e Eva. Mas ele diz que, além disso, Jesus também pagou os nossos pecados, porque não mais apenas um pecou, porque uma vez que todos morreram em Adão, porque todos se tornaram pecadores, é uma questão de nós herdarmos a natureza pecaminosa, contaminada pelo pecado. Então, todos mortos, também todos naturalmente pecaram, de modo que podemos dizer que, em relação ao homem natural, é impossível não pecar. Então, Paulo diz, no versículo de número 20, do capítulo 5, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então vieram alguns questionamentos necessários. Olha, já que a graça de Deus superabunda onde os pecados abundam, então nós podemos pecar à vontade. Inclusive seria interessante, porque no final das contas, a graça de Deus vai superabundar cada vez mais. E nós vamos estar, entre aspas, deixando que Deus seja glorificado. Esse questionamento que deve ter surgido, ele é refutado por Paulo, que diz já no capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. É claro que não. Paulo encerra
essa questão e argumenta como poderíamos viver em pecado se nós morremos para o pecado e vivemos em Cristo Jesus. Nós glorificamos a Deus não quando pecamos para que a graça de Deus superabunde. Nós glorificamos a Deus quando vivemos nele e para ele, mostrando o poder de Deus para transformar vidas. Porque se morremos com Cristo para o pecado, na morte de Cristo, nós também ressuscitamos com Cristo para a vida, nova vida, por meio da ressurreição de Cristo. Porque não estamos mais debaixo da lei, mas sim da graça, que opera poderosamente em nossas vidas. E aí, nesse ponto, já começa a surgir o assunto do capítulo 7. O que seria estar debaixo da lei? Esse jugo da lei, essa obrigação para com a lei, essa lei que aprisiona, porque é um dever. É só pensar nas nossas relações. Se você fizer um contrato comigo, se você fizer um acordo, se você me prometer alguma coisa, uma compra de uma casa, um carro, qualquer negociação, não importa qual seja, você está debaixo desta lei. Você é obrigado a cumprir. Você tem que me dar o que me é devido, eu tenho que lhe dar o que é devido, e assim nós estamos presos a uma lei, que é o contrato que nós fizemos. Então, Paulo, no capítulo 6 ainda, a partir do versículo 15, responde a uma segunda questão. Ele disse que não estávamos debaixo da lei, e sim da graça. Então, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? Ah, Paulo, então já que não estamos debaixo da lei, então nós estamos livres, Paulo. A lei já não tem peso, ela já não pode nos condenar, já não estamos presos mais à lei, somos livres para viver à vontade. Ele disse, é claro que não, porque aquele a quem vocês servem, aquele para quem vocês se inclinam, é o Senhor da vida de vocês. Se vocês vivem uma vida em santidade, o Senhor de vocês é um Deus santo. Mas se vocês vivem uma vida de pecado, o Senhor de vocês é o pecado. Porque a quem vocês servem, para quem vocês se inclinam, o gosto de quem vocês fazem é o Senhor da vida de vocês, domina sobre vocês. No entanto, não é para vocês viverem no império das trevas, em todos os seus pecados, mas no reino do Filho do amor de Deus, em toda a sua graça, glória e santidade. Como vamos ver em Colossenses, o livro de carta de Paulo aos Colossenses. Então, Paulo responde essa segunda questão. Não, por não estarmos debaixo da lei, não estamos autorizados a viver livremente ou libertinamente, seria a melhor expressão, porque nós pertencemos a um rei. Não somos anarquistas, não somos um povo sem governo, nós somos um povo com um rei, e este rei é o Senhor da glória, é aquele que nos libertou, o herdeiro do universo, é também o Senhor das nossas vidas, que nos comprou pelo seu sangue, para pertencermos a ele, e se pertencemos a ele, vivamos para ele. Paulo, então, nos conduz a esta nova vida em Cristo Jesus. Já podemos trazer aplicações para nossas vidas a respeito desse ponto. Quem é Senhor sobre você? Você, de fato, nasceu de novo. Nascer de novo, se converter, não é entrar dentro de uma denominação. Não é simplesmente se tornar presbiteriano, batista, assembleiano, ou seja lá qual for a denominação, pensando em denominações realmente cristãs. Não é isso. Não é ter uma carteirinha de membro, não é participar das sociedades internas. Ser cristão é ter nova vida. Ser cristão é ter morrido com Cristo, uma identificação que é fundamental para o capítulo 7, como nós veremos ainda. Morrer com Cristo para viver com Ele. Isso é ser cristão. Porque, inclusive, é para lá, para a vida eterna, que nós estamos indo. Para um novo céu e uma nova terra, onde tudo é novo, onde tudo é agradável a Deus. Esse mundo agrada a Deus? Não.
E como nós dissemos pela manhã, a minha leitura do tempo atual é que Deus não está gostando do cristianismo. E eu creio que essa não deveria ser a minha apenas, porque é tão claro que o cristianismo está politizado, está vendido, que o cristianismo está imundo, que as pessoas estão fazendo das igrejas uma mera empresa de negócios, que o cristianismo está banalizado, onde as pessoas são atraídas por causa de subterfúgios, de programações e eventos, jogos de luzes e coisas semelhantes, café, almoço e janta, não pela palavra pregada, porque muitos e boa parte dos pregadores de nossos dias, em nosso país, mal sabem ler a Bíblia. Mal sabem ler a Bíblia, quanto mais pregá-la. Estão mais preocupados se a mulher usa brinco ou calça, do que se ela vive para a glória de Deus e é uma boa esposa dentro da sua casa. Portanto, é muito evidente que Deus não está se agradando desse cristianismo, que Deus não gosta desse cristianismo, que Deus não está satisfeito com esse cristianismo. Ele está satisfeito com você por meio de Cristo. Claro, é evidente, não tem outro jeito. Quem poderia alcançar a justiça de Deus? Quem poderia agradar a Deus sem Cristo? Ou quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Só Cristo poderia alcançar para nós tamanho benefício. Mas e nele? Você de fato está vivendo como Noé, que achou graça aos olhos do Senhor, como José, que era muito amado de Deus, como Daniel, que de igual forma recebeu esse adjetivo. Você tem vivido para Cristo ou se tornou apenas um religioso, cumprindo obrigações impostas sobre você por uma denominação qualquer, de tal modo que se esconde no fato de estar dentro de uma denominação e criticando os católicos romanos? É igualzinho alguém que acredita que está dentro da denominação, está salvo. Não tenha dúvida. Podemos dizer que praticamente todos os erros que os católicos cometeram, pelo qual veio a reforma protestante, estão presentes hoje nas igrejas evangélicas. E é fácil de mostrar isso. Desde a idolatria, a venda de bênçãos de salvação, até outras heresias, que mesmo não sendo teorizadas, estão na prática, presente na vida das denominações. Cometemos os mesmos erros contra os quais nós condenamos. E você? Paulo está nos conduzindo para uma vida com Deus, para a glória do Senhor. Você está vivendo para a glória de Deus? O que Jesus fez na cruz do Calvário realmente pode ser visto na sua vida, pode ser visto na transformação da sua vida. Paulo nos conduz para isso. Ele quer evitar completamente a ideia de que uma pessoa cristã, ela é uma pessoa libertina, de que uma pessoa cristã é uma pessoa livre para fazer o que bem entende, que não tem mais que obedecer à palavra de Deus, que não tem mais lei, que não tem mais que obedecer a seu ninguém, porque agora ela está livre. Essa interpretação anarquista, ele está livrando-nos completamente dessa ideia, porque Cristo nos libertou para vivermos para a glória do Senhor. Ele nos tirou, como nos diz Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Não ficamos desgovernados. Não somos um povo sem governo, somos um povo dentro do reino de Deus, o povo de Deus. Este é o propósito do Senhor para as nossas vidas. E o apóstolo Pedro aplica muito bem isto a nós, igreja de Jesus. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua
maravilhosa luz. 1 Pedro 2, 9. Deus é o nosso Senhor. Vivemos para Ele. Mas Paulo tocou num ponto que trouxe ou traria algumas indagações importantes a respeito daqueles que, quer judeus de nascimento, ou quer prosélitos, ou seja, alguém que foi circuncidado e se tornou, por religião, um judeu também, alguém que está debaixo da lei. Porque, uma vez circuncidado, uma vez que fazia parte do povo da aliança do Antigo Testamento, é claro que tinha que obedecer à lei. E eu vou repetir, se você fizer um contrato comigo, seja qual for, você tem obrigação de cumpri-lo. Pode ser até verbal. Pastor, amanhã eu vou fazer isso, isso, isso. Tudo certo? Certo. Combinado, amanhã tal hora, tal coisa. Você está obrigado a cumprir a sua palavra, é um contrato. É um contrato. Então, a ideia é, Paulo, nós somos gentios, e a igreja para a qual Paulo escreve tem maioria gentílica. Como sabemos disso? Pelas muitas vezes que ele se refere aos gentios desde o início, porque ele fala como quem está escrevendo para os gentios, entre os gentios, para os gentios, ele fala isso no capítulo 1 várias vezes, e também sabemos que a maioria era gentílica, porque Paulo, ele procura dar uma certa defesa aos judeus, a fim de que os judeus que naqueles dias, naquela época, haviam sido expulsos de Roma e não eram bem vistos pelos gentios de Roma, pudessem não ser maltratados, vistos de forma negativa. Mas havia entre eles aqueles que eram judeus, de um jeito ou de outro. E então surge a questão, Paulo, para o gentio, tudo bem, o gentio creu em Cristo, está livre e agora vai viver segundo Cristo. Mas, e nós que temos uma aliança do Antigo Testamento com Deus, nós vamos fazer o quê? Nós estamos debaixo da lei. Nós não fizemos uma aliança? Não há uma circuncisão que é um sinal de aliança? Logo, nós estamos sim debaixo da lei. Como é que nós vamos viver agora, debaixo da graça, se estamos presos por uma aliança com Deus? E é isso que Paulo quer responder no capítulo 7. Por isso, veja que ele começa, porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei. Quer judeus, quer prosélitos, mas aqueles que estavam debaixo da lei. Agora eu me dirijo a vocês. Vocês que agora se perguntam, eu estou debaixo da lei ou da graça? Como eu posso viver esse dilema? E ele responde, vocês não sabem que a lei tem domínio sobre o homem por toda a sua vida? Observe a questão dos compromissos. Inclusive nisso, já temos uma aplicação moral. Porque em nossos dias, e nós já dissemos isso algumas vezes, a questão do compromisso perdeu completamente o valor. Não é difícil provar. Se fizermos um compromisso coletivo aqui sobre alguma coisa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vai ser assim, vai ser assado, e nós nos acertarmos, não é incomum que dentre aqueles que tiveram um compromisso conosco, nós, no dia que estaria combinado, nós sejamos surpreendidos como quebrando o compromisso. Porque a palavra para os nossos dias, ela não tem valor. De tal modo que você sabe que o valor mesmo está no documento, principalmente assinado em cartório. Isso tirou ou demonstra que perdeu o valor, a palavra, a nossa palavra. Então, Paulo está dizendo, olha, a lei tem domínio sobre o homem a vida toda. E ele dá um exemplo. Ele dá o exemplo da questão do casamento. Uma vez feita a aliança entre um homem e uma mulher, eles estarão presos àquela aliança a vida toda. Ou seja, a aliança, ela tem um valor, uma duração de vida. Mesmo que haja desgostos e desprazeres, a aliança permanece. A aliança não é um sentimento. A aliança
ela é objetiva, ela é estável, ela sempre vai se manter, ela é real, não tem como desfazer a aliança, porque a aliança tem essa característica. Então, a lei, ela tem um poder sobre o homem por toda a sua vida. E ele, no entanto, disse, mas se morrer o marido, a mulher está livre. Por quê? Porque a lei e a aliança têm uma duração. A aliança dura a vida e a lei só vai cobrar durante esse tempo. E para que ele disse isso? Para dizer para eles que estavam debaixo da lei, que eles não estão mais debaixo da lei. Mas Paulo, por quê? Porque quando vocês creram em Jesus, vocês se uniram a Jesus. Vocês se identificaram com Jesus. Então vocês morreram com ele. E uma vez mortos, a aliança está encerrada. Não é assim com o casamento? Uma vez morta a pessoa, a outra não está livre para casar. Então, uma vez que vocês se uniram a Cristo pela fé, se identificaram verdadeiramente com ele, vocês morreram com ele naquela cruz. E já que vocês morreram com Cristo naquela cruz, vocês já não pertencem mais à velha aliança. Paulo está tirando um jugo deles e resolvendo um dilema. Os judeus e os prosélitos estavam debaixo de que aliança? Há duas alianças aqui, a do Antigo Testamento e agora a nova aliança em Cristo Jesus. Uma vez que eles estavam mortos com Cristo, então a antiga aliança já não tem mais nenhuma aplicação para eles, porque eles já morreram para ela. Mas uma nova aliança surge, e essa nova aliança, então, substitui a anterior, e é para ela que eles deveriam viver. Versículo 4: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro. E aí essa comparação com o casamento. Morreu o marido, então agora pode casar com outro. Morreu, então, eles morreram para a lei, não há mais em Cristo Jesus, então agora eles podem fazer uma outra aliança, é a aliança em Cristo Jesus. A saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Veja que é isso que ele nos diz no capítulo 6, versículo 5. É para isso que ele aponta. Porque se fomos unidos com ele, e esse ele é Cristo, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Nós fomos unidos a Cristo. Isso é tão importante. Isso é tão importante, meus amados. Crer em Jesus é se unir a ele. Crer em Jesus, eu repito, não é fazer parte de uma denominação, é se unir a ele, é ser um com ele, para que a morte dele seja a minha morte, para que a justiça dele seja a minha justiça, mas também para que, ao ter ressuscitado, a sua vida seja também a minha vida. Por isso, Paulo nos diz em Gálatas capítulo 2, versículo de número 20. Pois, logo, já não sou eu quem vive. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Veja, eu agora estou unido a Cristo. Então não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Nós somos unidos a Cristo Jesus. Isso deve trazer conforto, consolo, mas também muito, muito desafio a você, exortação, porque estamos unidos, não mais a velha, mas a nova aliança. Estamos unidos a Ele, somos um com Ele. Tudo que Ele conquistou agora é nosso. Isso é um conforto tremendo. Toda a glória que Cristo alcançou foi nos confiada. De forma que somos com Ele herdeiros de todas as coisas.
A gente fica tão preocupado com o carro, a casa, os bens, se vamos progredir ou não, se vamos ser bem-sucedidos ou não. E às vezes nos esquecemos da herança que já nos foi confiada. Ignoramos que já recebemos algo muito maior. Todos os seus sonhos podem ser considerados mínimos comparados com a glória a ser revelada para nós. Aquilo que Jesus conquistou, o novo céu e a nova terra para nós, e toda a glória que vem com ele, nos foi dada porque estamos em Cristo Jesus. Nós somos dele, ele é nosso. E tudo que ele conquistou nos foi dado porque nós estamos unidos a ele. Você quer o que mais? Ou como diz Paulo no capítulo 8, que veremos depois, diante disso, que diremos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós estamos unidos. Significa que lutar contra nós é lutar contra Jesus. Significa que problemas na nossa vida são problemas que têm a ver com Jesus. Nós estamos unidos a Ele, sofremos por amor a Ele, vivemos para Ele. Somos perseguidos por causa dEle. E se morremos, morreremos por Ele. Tudo é para Ele. Ele é a nossa vida. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Pense na dimensão disso. Pense na amplitude desta maravilha, para que em dias maus como este, você tenha conforto. Estou preocupado com coisas tão pequenas, quando Deus reserva para mim glórias imensuráveis. Estou me abalando com coisas ínfimas, minúsculas, quando Deus me uniu a Cristo e me tornou herdeiro de um novo céu e uma nova terra. Por que nos angustiamos com a miséria deste mundo debaixo do pecado que jaz no maligno, quando Deus reserva para nós um universo novo, restaurado, que existe para a glória de Deus? Estamos unidos a Cristo, isso significa que somos herdeiros de tudo, uma nova aliança. Então, devemos viver para essa nova realidade. E esta é a exortação. Você recebe todas as bênçãos. Sim, todas as bênçãos. Ou, como diz Paulo em Efésios, capítulo 1, versículo de número 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. É um absurdo pessoas irem para um lugar à procura de dinheiro, atrás das promessas dessa maldita teologia da prosperidade. É absurdo, porque Deus nos deu toda sorte de bênção espiritual. Não poderíamos querer mais. Não tem como querer mais. Então agora, vivamos para Ele. Então, nós vamos ter uma questão aqui. Paulo quer mostrar a diferença entre viver debaixo da lei e aquilo que Cristo inaugurou de novo. Há uma diferença. É a partir de então, vamos dizer, a partir do versículo 5, e vamos ter que continuar a leitura, que nós vemos Paulo falar de uma crise moral, uma crise comportamental de alguém. Veja o que ele diz no versículo 5, que é um versículo importante para entender sobre quem Paulo está se referindo nesse momento. Veja o que ele diz. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Olha, minha gente,
Quando nós vivíamos debaixo da lei e não tendo o Espírito de Deus que nos traz vida para viver de acordo com a vontade de Deus, com deleite e ter a capacidade de fato de viver segundo a vontade de Deus, a lei era um problema. Porque quando vivíamos segundo a carne, a lei era um problema, pesava, cobrava, e nós não tínhamos nada para dar. Então observe que haverá uma tensão aqui, versículo 5 e versículo 6. Comparem as expressões. Porque quando vivíamos segundo a carne. Então veja que ele está falando de algum tempo no passado. Olha, quando nós vivíamos assim, segundo nossas próprias forças, tentando fazer a vontade de Deus conforme nossas forças, tentando fazer a vontade, a palavra de Deus, cumprir a palavra de Deus segundo nossas forças, quando era segundo a carne, era eu tentando fazer o que Deus quer, exige na sua palavra. Versículo 6, a expressão muda. Agora, observe que temporalmente já está claro que há uma diferença. Ele está falando do passado primeiro, quando vivíamos, mas agora ele se refere ao tempo presente, porque algo diferente aconteceu, algo novo aconteceu. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Não estamos debaixo de um jugo. Meu Deus, eu estou tentando fazer o certo e não consigo. Já experimentou isso? Eu estou tentando fazer o que é bom. E isso, como nós falamos, não é uma crise do cristão, é uma crise humana. O cristão, ele se esforça para fazer a vontade de Deus numa outra perspectiva, porque o Espírito de Deus ele foi dado, então ele fará isso movido pelo Espírito do Senhor. Mas o dilema é humano. Pergunte às pessoas lá de fora. Pergunte a pessoas de todas as religiões quantas crises não já tiveram. Mas, pastor, eles não são totalmente depravados, então a mente deles não deveria desejar só o que é mal? Não. Porque a depravação total não anula o fato de termos sido feitos à imagem de Deus. A depravação total, o fato de um pecado ter corrompido nossas faculdades, não significa que ele anulou a imagem de Deus em nós. Ele corrompeu. Pegue um computador, eu não sou nenhum especialista na área, mas nós vemos que um vírus ele pode danificar o computador. Não significa que ele estará inutilizável. Claro, vai depender do vírus. Mas vamos pensar daqueles mais maleáveis. Você conseguirá abrir um programa, fazer um texto, fazer uma coisinha aqui, outra ali, mas verá uma série de danos. Verá que as coisas vão funcionar lentamente, atrasando. Não está bem, o negócio não está bom, mas está funcionando. Eu faço essa analogia apenas para esclarecer. O pecado corrompeu todas as nossas faculdades, mas ele não tirou a imagem de Deus em nós. O homem pecador lá fora, ele mata, mas se você perguntar, você acha que você fez certo? Ele dirá, sei que não. Não fiz o certo. Você perguntará para os homens lá fora, quantas crises já tiveram, sabendo o que é certo e tendo feito o que é errado. Porque a imagem de Deus está em nós. Está. Nós somos feitos para a justiça, para a santidade, para o amor, para a bondade, para a benignidade. Nós somos feitos para viver como Deus é, santo. O pecado corrompeu tudo e criou no homem uma crise comportamental. O homem sabe o que é certo, mas não consegue fazer o que é certo. Sabe o que é certo, mas não consegue fazer o que é certo. Sabe o que é certo, não consegue fazer o que é certo. E Paulo diz assim, olhe, quando vivíamos apenas debaixo da lei, nós vivíamos em crise, porque nós vivíamos segundo a carne. A lei era um jugo para nós, porque recebemos ordens, sendo nós incapazes de cumpri-las perfeitamente. E então ele vai nos mostrar isso.
Versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. A culpa é da lei. Está vendo? Essa lei não dá certo. Eu falei que tinha que tirar esse negócio. Vamos viver livremente. Isso é que é bom. O problema não está na lei. De jeito nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. O homem vivia segundo o seu coração, fazendo coisas erradas, sim, pecando contra Deus. Mas, muito disso, ele não fazia a menor ideia. Até que a lei disse, mas está errado. Então, ela mostrou para mim e despertou em mim a vontade de transgredi-la por causa do pecado que está em mim. Versículo 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Ou seja, sem lei, eu vou na contramão sem saber. Não tinha placa. Uma rua mal sinalizada, ela tem uma direção, tá? Ela tem um curso, mas não tem placa. Então, eu entro nela, vou seguindo na direção errada, vou achando que estou certo, eu vou dirigindo como um bom motorista, não tem placa, nada indica que eu estou na contramão, eu vou como se eu estivesse certo. Até que aparece lá na frente um guarda e diz assim, que absurdo, você está na contramão. Mas eu não sabia, seu guarda. Mas está errado. Mas eu não sabia, seu guarda. Não deixou de estar errado. Você está errado. Mas é a lei quem mostra para mim que eu estou errado. É ela quem diz, você está na contramão. Portanto, continuando, versículo 9. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Eu vivia como se tudo estivesse bem, mas a lei trouxe para mim a consciência de que eu estou errado. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, ele mesmo, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Então, Paulo precisa resolver também uma questão aqui. É a lei o problema? É a lei de Deus? Vamos jogar fora a lei, vamos tirar o Antigo Testamento da Bíblia, porque o Antigo Testamento é um problema. Ele é o problema de tudo. É isso que vamos fazer, como vários fizeram por aí, os maçonitas? Não. A lei, ela é santa e o mandamento é santo e justo e bom. A palavra de Deus, a lei de Deus, a lei moral, a lei civil e a lei cerimonial revelam a santidade de Deus. A lei é boa. Então onde é que está o problema? Em você. O problema está em você, é seu coração. É você que tem dentro de si o pecado. E quando se coloca diante da lei de Deus, começa a ter a vontade de transgredir. Lembro-me na época do ensino médio, estudava na antiga escola técnica, hoje é o IF, cursos técnicos, profissionalizantes e também ensino médio, que o grupo de jovens, o responsável, né, por mediar os estudantes, que agora eu esqueci o nome que se dá, ele de vez em quando postava uns avisos. E lembro muito bem que, certa vez, eles colocaram assim, não leia. E colocou, então, os informes, os avisos, aquilo que era o conteúdo. Não leia. É muito evidente o que eles quiseram dizer. Não são cristãos, ninguém ali estava ensinando teologia, ninguém ali estava falando para a igreja. São pessoas do mundo vivendo a sua vida cotidiana normal, conforme o mundo. Não leia. Mas, se você quer que eu leia, por que não leia? Porque mesmo
um pagão sabe que o homem tem prazer em quebrar leis, que o pecado desperta a vontade de fazer o contrário. Olha, eu não ia fazer, mas você mencionou, não é que deu uma vontade? É exatamente assim que o pecado age em nós. O problema não está na lei de Deus. Não é para você abandoná-la, porque ela é boa, é santa e revela a glória de Deus. É o seu pecado que tem que ser abandonado, é o seu pecado que tem que ser colocado para fora, é o pecado que tem que ser expulso, não a lei de Deus. O pecado, vendo a oportunidade de quebrar a lei de Deus, motivou, despertou todo tipo de concupiscência, de vontade de fazer o oposto daquilo que Deus nos ensina. Porque é ele o problema, é o pecado. Versículo 13. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Observe que outra vez, Paulo vai nos mostrar, como fez outrora, já antes, na própria carta de Paulo aos Romanos, que é impossível qualquer ser humano ser justificado por obras. Porque o pecado que está em seu coração, quando se vê diante da santa lei de Deus, ele não vai dizer, tão bonitinha essa lei, vamos tentar fazer aquilo que Deus ensina. O pecado fomenta todo tipo de concupiscência, e então nos motiva na direção oposta, para quebrarmos a lei de Deus, para fazermos aquilo que é contrário, de forma que o mandamento terminou por mostrar quão maligno é o pecado do coração do homem. O mal está no pecado, e este no coração do homem, é ele o problema. Vi hoje uma postagem bem objetiva que dizia assim, mais ou menos assim, até que chega o dia que descobrimos que aquele que nos afasta de Deus somos nós mesmos. O problema está dentro do coração do homem, não está no outro, não está na palavra de Deus, está no coração do homem. Esse é o seu maior inimigo, você sabia? Esse é o seu maior inimigo dentro de casa, é o seu coração. Já viu quantas vezes brigas de casal, brigas de família, confusões dentro da igreja e outros problemas que poderiam ser simples e resolvidos com facilidade, não são por causa do pecado do coração, o orgulho, não querer ceder e dizer que errou, entre outros gestos, sentimentos, é o pecado. O seu maior inimigo é o pecado, não tenha dúvida, porque é ele que quer que tudo seja feito de forma contrária, e a lei de Deus mostra isso. Você quer saber quão mal é o pecado? Então se depare com a lei de Deus, se coloque diante da lei de Deus. Veja uma criança, um adolescente, você não diz nada, e ele naturalmente vai fazendo as coisas, às vezes algumas coisas boas, por exemplo, estudando, lendo, tal, fazendo algumas coisas boas. Aí você diz assim, olha, a partir de hoje eu queria que você fizesse isso. Parece que simplesmente despertou, agora eu quero quebrar tudo isso. Ele desperta a vontade de fazer o oposto. Era melhor não ter dito nada. Era melhor ter deixado, olha, continua fazendo, porque aquele prazer de se sentir livre, como quem está fazendo a sua própria vontade, mesmo que seja algo bom, ou seja, contrário ao pecado, então engana ao próprio pecador. Deixa, porque no momento que você dá uma regra, surge o pecado que quer aparecer e se revoltar e mostrar sua oposição. É aquele antigo personagem da Turma da Mônica, o do contra. Pecado que é sempre contrariar,
Em todo lugar, em casa, na igreja. Dá uma ordem, vamos fazer assim, irmão, já vai aparecer alguém. Não, assim não sei o quê. Só para contrariar. Mas, por que isso acontece? Porque o pecado que está no seu coração odeia tudo que é bom. Toda a lei de Deus, ele quer quebrar. Ele quer fazer o oposto. Ele quer fazer a sua vontade. O problema está no pecado. Versículo de número 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Veja, a palavra de Deus é a palavra de Deus. É espiritual, ela revela a santidade, a bondade, a misericórdia, a graça de Deus. Ela revela o caráter santo de Deus. A lei é espiritual. Não tem nenhum problema nos 10 mandamentos. Não podemos obedecer, porque agora estamos na era da graça e não da lei. E o que tem de problema nos 10 mandamentos? Me diga qual deles é um problema para o cristão, para que o cristão repudie os mandamentos de Deus. Qual? Me diga o que tem de ruim. Nada. Mas o seu coração pecador quer transgredir por causa de sua vontade de fazer o oposto daquilo que Deus ordena. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. A palavra escravidão foi uma interpretação do tradutor. Claro, dá para perceber que é essa indicação, mas ela não existe no texto, tá? Ele estaria falando, vendido ao pecado. Essa seria a tradução bem objetiva. Ele acrescentou a palavra escravidão por entender que era nesse sentido que ele estava direcionando. Mas observe que coisa. Quando ele diz, eu todavia sou carnal, tem que ser entendido como um eu, ou hipotético, um eu que na verdade não é Paulo naquele momento, mas um eu de alguém nas condições do texto, ou é entendido como o eu, Paulo, no passado. Por que tem que ser entendido isso? Não tem outro jeito. Porque no versículo 5 ele começa o assunto dizendo, quando vivíamos segundo a carne. E nós vamos ver no final do texto, há um paralelo, há um dilema aqui. Aquele que vive segundo a carne e aquele que foi liberto. Há uma tensão. E nesse momento, Paulo está mostrando a tensão de alguém que, conhecendo a lei de Deus, não consegue obedecer. Meu irmão, se você vive essa tensão de uma forma demasiada, talvez seja porque você está tentando satisfazer a justiça de Deus com suas próprias forças. Talvez você queira tanto agradar a Deus com suas próprias forças, que não está percebendo que no final das contas, você não está vivendo pela graça, mas pela lei. E viver pela lei é viver como um homem carnal. Ou seja, você está tentando obedecer a lei conforme suas faculdades. Eu estou tentando mostrar que eu consigo, estou mostrando tentar, e aí não consegue. E aí o dilema, eu quero tanto servir a Deus, mas errei de novo. Eu quero tanto agradar a Deus, errei de novo. Eu quero tanto fazer a vontade de Deus, errei de novo. E inclusive nós encontramos às vezes pessoas que estão nesse dilema. O que eu faço? Eu quero agradar a Deus e não consigo. A questão é que Paulo diz, não vai conseguir. Porque o homem carnal, quando vivíamos segundo a carne, ele pode até querer o que é bom, mas ele encontra em si o pecado que corrompeu todas as suas faculdades, de forma que quando ele se depara com a lei de Deus, ele se depara com uma vontade dentro de seu coração por quebrar a lei de Deus, e então não consegue cumprir a vontade do Senhor. Esse é o problema. Esse seria o problema do judeu e de qualquer outro que vivesse segundo a lei, um prosélito, um gentio que se converteu ao judaísmo, não importa. O problema é que alguém que não nasceu de novo, que não vive pelo Espírito de Deus, que não está unido a Cristo, portanto, vivendo esta nova etapa da história, a graça de Deus, viverá constantemente o dilema de querer agradar, fazer o certo,
cumprir as leis, inclusive humanas, não pensando só na lei divina, as implicações humanas, sociais, as leis sociais, e não consegue. E não consegue, e não consegue, e não consegue, e de novo não consegue. E então ele se acaba em frustração, porque ele tenta e não consegue de jeito nenhum. Paulo quer tirar aqueles que estão presos a esta constante culpa, para que, unidos a Cristo, eles vivam o prazer da liberdade, de poder viver para Deus, não segundo a carne, mas segundo o operar poderoso e gracioso do Espírito de Deus, que nos capacita a viver a vontade de Deus, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É para Jesus e tudo que Ele nos trouxe que Paulo quer conduzir a gente. Não adianta, não é uma questão de você agradar a Deus obedecendo, é uma questão de você ser pecador e incapaz de fazer a vontade plena de Deus, porque o pecado não deixa. O pecado não deixa. Mesmo que você queira, o pecado não deixa. Versículo 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Quem é que gosta de viver na miséria? Quem é que gosta de fazer coisas que destroem a si mesmo? Como nós falamos, diversos vícios. Quem é que gosta de se destruir? De estar preso a algo que destrói a si mesmo, e às vezes destrói aqueles que estão ao redor, como a família. Quem é que gosta? Pergunte para as pessoas que vivem essa crise mais profunda, se elas têm apreço por isso, se elas amam isso, se elas se sentem felizes com isso. Não! Porque elas sabem que isso não é bom, mas elas sofrem o profundo dilema de, sendo carnais, não conseguir fazer o que é bom. Elas sabem o que é bom, mas elas não conseguem fazer o que é bom. Então terminam se entregando. Já que eu nunca consigo, deixa para lá. Chuta o pau da barraca, chuta o balde, deixa para lá. E muitos se entregam. Se você está pensando em se entregar, eu quero dizer a você, não faça isso. Paulo não está dizendo, olha, deixa para lá, homem, tu não vai conseguir nunca. Chuta o pau da barraca e vai-te embora. Se entrega a tudo que é porcaria mesmo, até que a morte chega. Não, Paulo não quer levar ninguém para esse caminho. Ele está querendo nos conduzir para aquele que verdadeiramente pode sanar o problema, porque por meio de Jesus, o Espírito de Deus nos capacita a viver uma nova vida e limpa nossa mente de qualquer peso. Como nos diz o apóstolo João, em sua primeira carta, capítulo 2, versículo de número 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Vivam pelo Espírito de Deus e vocês não mais terão esse dilema, essa crise comportamental, porque Ele conduzirá vocês para aquilo que agrada a Deus. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Mas se acontecer, não pense que está tudo perdido, porque nós estamos unidos a Jesus, e a justiça de Jesus é que é a nossa justiça. Nós estamos diante de Deus porque Ele nos trouxe. Não viemos por conta própria. Ele nos trouxe. Ele nos carregou como um bom pastor faz com suas ovelhas doentes. Ele nos carregou em suas costas. Ele nos trouxe até a presença do Pai para sermos curados por Ele. Então descanse o coração também, porque a nossa justiça é a justiça do Senhor Jesus. Então, é para Ele que Paulo quer que nós caminhemos. É para Ele. Ora, versículo 16. Se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Veja que até o mundo pagão, até as pessoas que não conhecem a palavra de Deus,
quando elas mostram desejo pelas coisas boas e até praticam, porque o homem, como nós falamos, ele não está de tal modo fora da imagem de Deus, ele não está completamente isento da imagem de Deus. Nós ainda somos a imagem de Deus. Ele faz coisa boa. Então, quando o homem pensa no que é bom, fala no que é bom, ou faz alguma coisa que seja boa, ele está consentindo com a lei que é boa. Ele está confirmando, a lei de Deus é boa. A lei de Deus é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então, por que eu faço o que é errado? Porque o pecado habita em mim. E isto Paulo se referindo ao homem carnal, como alguém que é dominado pelo pecado. Alguém que é conduzido pelo pecado e não por Deus. Não que o pecado, ao crermos em Jesus, tenha sido tirado de nós. Mas como Paulo nos disse no capítulo 6, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. O pecado não foi tirado de nós, mas já não reina sobre nós. Já não é ele que está com a rédea da nossa vida, já não é ele que nos conduz, mas Jesus Cristo, porque não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Até tenho a consciência, até sei o que é bom, mas encontro nas minhas faculdades todas o desejo para o mal, porque o pecado habita em mim. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Observe que aqui há uma importante distinção. Existe um ditado popular que diz assim: errar é humano. Esse ditado está errado. Se você já citou, saiba que ele está errado. E eu vou lhe mostrar por quê. Porque quando você diz que errar é humano, você está tornando o pecado como uma essência da natureza humana. E Paulo está dizendo aqui, pecado não é uma essência da natureza humana, porque Adão e Eva foram feitos bons, sem pecado. Se o pecado fosse uma essência da natureza humana, Adão e Eva teriam sido feitos pecadores, e não santos, e não bons, e não puros. Portanto, pecado é um vírus, um parasita, é um intruso nas nossas vidas. O pecado entrou nas nossas vidas quando nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, que é santo, justo e bom. Por isso ele diz, então não sou eu quem faz, mas o pecado em mim. Ele não está isentando você. Paulo, gostei da ideia. Quando eu desobedecer a minha mãe, eu vou dizer, mãe, mas não fui eu. Como não foi você, meu filho? Eu vi você fazendo isso. Paulo diz, não sou eu, é o pecado em mim. Então fala com ele, resolve com ele, não tenho nada a ver. Eu queria fazer tudo certinho, mãe, de coração, mas o pecado não deixou. Paulo não está querendo justificar-nos diante dos pecados. Ele quer mostrar que o pecado não é parte da nossa essência. E isso é importante, porque se o pecado fosse parte da nossa essência, logo não haveria salvação para a gente. Nós seríamos pecadores de origem, mas uma vez que o pecado não é parte da nossa essência, há esperança para nós, há esperança para o pecador, porque Jesus pode tirá-lo de nós. Pecado é como um parasita que entrou em nossas vidas e começou a destruir tudo. Então, precisamos do médico, e o médico dos médicos é o Senhor da glória, Jesus Cristo. Então, vamos para Ele. Ele é que nos cura, Ele é que nos livra deste maldito pecado. Ele continua, porque no tocante ao homem interior, versículo 22, tenho prazer na lei de Deus. Imagine o judeu, que conhecendo a lei de Deus, é ensinado desde a infância a amar a lei de Deus. Então ele aprende a amar, a lei de Deus é boa. Aquele jovem rico, vocês lembram do jovem rico? O jovem rico chega para Jesus
e diz: Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? Olhe já as intenções. Olha, eu quero herdar a vida eterna. Eu quero estar com Deus. Perceba o desejo do jovem rico, que é um desejo bom. Percebem? Ele é o homem carnal que se depara com a lei de Deus. Jesus diz: sabes os mandamentos. E começa a citar: não matarás, não roubarás, tal. E ele diz assim: tenho observado todos eles desde a minha juventude. O texto chega a dizer que Jesus o amou, Jesus apreciou, se agradou, um jovem que está procurando cumprir a vontade de Deus. E Jesus então toca no calo daquele jovem. Bom, então faz o seguinte: vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. E o texto diz que ele saiu triste, porque o seu coração escondia um ídolo, o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. Ele queria ir para a eternidade, mas ele viu diante de Cristo que ele não era capaz. Ele não era capaz de abandonar o seu ídolo para ir à eternidade, que disse ele no início que queria, que tanto queria. No tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros, todas as minhas faculdades, outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Observe que a palavra lei tem um sentido de algo que domina sobre, que rege a nossa vida. Nós somos regidos por uma constituição, nós somos regidos por uma lei de trânsito, aquilo que rege, que diz que eu tenho que fazer assim. A lei, ela diz: faça desse jeito, você não pode fazer o contrário. A palavra lei é aquilo que rege. Então, a ideia é: eu vejo nos meus membros, na minha faculdade, uma força, uma imposição, algo que me diz que eu tenho que fazer de outro jeito, tem que ser assim, algo que domina sobre mim, a dominação da lei, guerreando contra a lei da minha mente, ou seja, guerreando contra aquilo que eu entendo que eu deveria fazer, mas prisioneiro da lei do pecado, não consigo fazer a vontade do Senhor. Paulo mostra quão melhor é viver em Cristo, a nova aliança, do que debaixo da velha aliança, como um homem carnal. E então, versículos finais, 24 até o capítulo 8, versículo 1. Paulo faz uma estrutura em paralelo, muito comum, e isso vai aparecer com frequência na Bíblia. Ele tem uma estrutura em paralelo. Palavras que parecem estar soltas, mas quando você liga em paralelo, você percebe que elas não estão. Desventurado homem que sou. Ah, que coisa terrível. Quem me livrará do corpo desta morte? Grita o homem carnal, que se depara com a lei de Deus, quer obedecê-la, mas não consegue, portanto não agrada a Deus, não satisfaz a justiça de Deus em hipótese alguma. Quem me livrará do corpo desta morte? E aí vem o texto paralelo, ou melhor, um texto separado, que é a resposta ao primeiro. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Quem me livrará do corpo desta morte? A resposta é: graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor. Graças a Deus por Jesus, porque eu mesmo não conseguiria, de jeito nenhum. Mas observe que na metade do versículo 25, ele volta para a questão, por isso que o texto tem que ser lido em paralelo. De maneira, ou consequentemente, eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Eu quero obedecer à lei de Deus, como judeu, como um prosélito, mas segundo a carne, da lei do pecado. Veja que essa expressão é um paralelo da primeira. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E então vem a segunda resposta. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É Ele a resposta. Se você estava procurando uma resposta nas suas próprias forças, pare de tentar.
Porque Jesus Cristo é o único que pode nos livrar desta maldição, deste jugo que é o pecado na carne do homem. Jesus Cristo nos libertou para vivermos para Deus. Veja, antes, quando vivíamos segundo a carne, vivemos contrariando a Deus. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Observe que nós respondemos a uma indagação comum hoje. A quem se refere o texto de Paulo aos Romanos capítulo 7? Será que é uma crise de um cristão que tenta fazer a vontade de Deus e não consegue? Não, não poderia. Ele se refere ao homem carnal e a todo aquele que se depara com a lei de Deus, mas com as suas próprias forças se ver incapaz de fazer a vontade de Deus. E isso para nós já chama atenção, algo que ele vai tratar no capítulo 8, nós não vamos ver hoje. É que Deus, pelo Senhor Jesus, que nos enviou o Espírito Santo, nos dá poder, graça, para viver segundo a vontade dEle. Que o Espírito de Deus vence a nossa natureza carnal. Como nos diz Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito. Aí ele está falando de cristãos. Andai no Espírito. E jamais, Paulo, eu nunca mais vou pecar se você andar no Espírito. Jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Quem está guiando você? É possível um cristão pecar? Sim, porque é possível um cristão não andar segundo o Espírito. Mas é o normal, é a regra, é aquilo que o cristão deve se acostumar a viver? Não, porque Cristo nos libertou para vivermos uma nova vida. Se a velha vida é a sua realidade cotidiana, você precisa questionar seu cristianismo. Você precisa questionar a si mesmo. Como é que o Espírito de Deus não te dá nenhuma capacidade para vencer o pecado? Nenhuma. Você não consegue vencer nenhum tipo de desejos da carne, então tem algum problema. Você está lutando com as suas próprias forças. Você é este homem infeliz que olha para a lei de Deus e não consegue cumpri-la, porque você não tem o Espírito de Deus. Então eu digo a você, vai para Jesus, corre homem, corre mulher. Para de tentar satisfazer a justiça de Deus e obedecer à vontade divina com as suas próprias forças, porque você não conseguirá, não. Diga ao Senhor, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E não te esqueças que Paulo nos diz, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De forma que agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Há esperança. Quer viver para a glória de Deus? Viver uma vida em que você tenha prazer na vontade do Senhor, ter uma vida em que você possa ir vencendo os desejos da carne e cada vez galgando mais uma santidade para a glória de Deus, você precisa viver pelo Espírito do Senhor. Como? Como eu consigo? Em Cristo Jesus. É unido a Cristo que nos tornamos templos do Espírito de Deus. Um único templo onde somos pedras vivas. É unido a Cristo. É nele que nós recebemos o Espírito de vida. Então vá para Ele. E então você verá, não em suas forças, a capacidade de fazer a vontade de Deus, mas no Espírito de Deus que opera em nós, o poder para fazer aquilo que agrada ao Senhor. Não com pesar, mas com alegria e deleite, porque o Senhor conduzirá você para Ele. Então,
O que você precisa se encontra em Jesus e só em Jesus.